Olá, meu amigo, minha amiga. Quando o maior veículo de comunicação de um país consegue esconder um ministro da Economia em meio a muitos debates, muitas polêmicas, muitos questionamentos e, sobretudo, muitas desinformações sobre essa área que atinge a toda a sociedade desse país, tem alguma coisa muito estranha acontecendo. E esse país é o Brasil. Sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje vindo aqui para conversar com vocês sobre algumas coisas que estão passando aí despercebidamente, até pelos analistas mais atentos em relação às situações que envolvem a economia aqui no nosso país, os debates sobre a economia e o que está acontecendo, né, com alguns setores aí que tentam tirar da sociedade brasileira o entendimento sobre questões básicas da economia, que afeta a vida de todos nós. Bom, antes de entrarmos aqui nos assuntos e trazer também algumas cenas, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e ainda não nos conhecia, para que você, em primeiro lugar, se inscreva aqui com a gente e depois assista os nossos outros vídeos, se você conseguir, se gostar, compartilhe, dê o seu joinha, mande seu comentário e, se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros e venha participar das nossas atividades. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, ontem, analisando todas as redes sociais, todo mundo que acompanha os assuntos políticos aqui no nosso país, todo mundo ficou muito admirado com a ida do ministro Fernando Haddad até o Congresso Nacional e o tipo de embate que ele teve ali com essa ala extremista do bolsonarismo, né, que é um pleonasmo, né, bolsonarismo e extremismo. Bom, e o que mostrou ali é que as figuras desse mundo paralelo, elas são absolutamente despreparadas. Você tem ali o Haddad debatendo com o Brunini, é brincadeira, né? Foi o Brunini, o mais preparadinho ali, que não era bem um bolsonarista, foi o Kim Kataguiri, mas também levantava alguma questão e tinha essa questão prontamente respondida. Para o bolsonarismo foi uma quebra de paradigmas, porque eles não estão acostumados a fazer um debate civilizado. Então, os mais histéricos não estavam ali. O mais histérico ali era o Brunini, mas aí ele foi encaixotado ali, teve outro também, o Felipe Barros também, que tentou fazer uma presepada, mas o que chamou a atenção foi o seguinte, o Fernando Haddad esteve ali respondendo uma série de questionamentos, esclarecendo uma série de situações que a maior parte dos canais progressistas não tinham a menor ideia, porque nós temos um problema muito sério na comunicação do governo Lula. E essa foi uma prova cabal de como é importante comunicação. A informação gera a ação, a desinformação gera a conformação. Então, essas falas do ministro Haddad, que ele abordou todas as questões que foram levantadas ali, que dizem respeito a coisas que a gente vê no nosso cotidiano, as explicações que ele deu ali foram explicações muito fáceis de serem entendidas por qualquer pessoa, né? Enfim, mas isso mostrou como o debate sobre a economia do nosso país ele está empobrecido e ele está escondido. Porque o Haddad ali no tom bem professoral, aliás, é uma característica dos professores, né? O professor não entra em bate-boca com o aluno, né? Você está explicando, o aluno levanta uma coisa, você explica, o aluno está destemperado, você pede calma, manda ele se acalmar para você explicar para a turma toda entender. Então, o Haddad, sobre esse aspecto, ele deu um show. Agora, muitas das coisas que o Haddad disse são situações que o presidente do nosso país, em muitas lives, desde lá de trás, poderia estar homeopaticamente distribuindo em cada canal, informando, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, enfim, esclarecendo para minar o comportamento dessa extrema-direita no nosso país. Bom, mas isso que foi reverberado por todas as redes sociais, né, que cuidam de economia e também os progressistas no Brasil, quando a gente vê, por exemplo, a cobertura que o maior telejornal do nosso país fez sobre a ida de Haddad, o que a gente vê? Zero. O Haddad simplesmente foi escondido. A fala de Haddad, as explicações de Haddad, simplesmente não foram ditas ao povo brasileiro de uma maneira geral. Quando se esconde uma aparição de um ministro da Economia como Haddad, que falou quase 5 horas sobre vários temas no meio dessas situações que a gente vive aqui no nosso país, gente, é porque a maior empresa de comunicação do nosso país simplesmente não quer trazer ao debate, não quer popularizar, não quer democratizar o conhecimento sobre essas questões básicas sobre a economia. Sem fazer isso, o povo não entende como é que funciona o orçamento, por que o governo é obrigado a tomar uma medida aqui, outra acolá, por que está privilegiando um setor, por que não está cuidando desse outro setor, por que deve escutar a sociedade para mudar algumas coisas.
quando não se vê os argumentos desses insanos todos serem rebatidos, as mentiras que essa gente conta pela internet, elas continuam a valer para esses Brunines da vida e o bolsonarismo de um modo geral, né? O Flávio Bolsonaro é uma prova viva disso que eu estou dizendo aqui para vocês. Ele colocou aqui num post dele, né? O descalabro fiscal fez mais uma vítima além da população. Abateu a governabilidade do governo Lula. Agora o desafio vai ser superar e corrigir o caos instalado pelos lulopetistas. Então eles vão reproduzindo isso, eles colocam aqui uma coluna do William Vac, né, que está dizendo o seguinte: olha, os gastos com saúde e educação, resumo é esse, estão aumentando, daqui a pouco o orçamento não vai sobrar mais para nada. Como é que se resolve essa questão? E essa questão foi a única, depois de 5 horas de debates lá que o Haddad teve na Câmara, que os jornalões hoje estão levantando. Estão preocupados aqui se vai sobrar dinheiro para pagar banco, né? Daqui a alguns anos, se nós vamos continuar a gastar com saúde e educação, porque o Estado tem que ser o Estado mínimo, né? Então a abordagem é essa. Haddad fala em rever vinculação do orçamento. Aqui o jornal o Valor Econômico e depois o Globo, né? A mesma coisa, né? A mesma coisa. Eles abordam aqui questões muito periféricas que atendem apenas à curiosidade do mercado, dos rentistas. Haddad fala em ruídos e chama de inimaginável meta de inflação de 3%. Ele falou de coisas muito além disso. Ele mostrou a herança macabra que foi deixada por esse grupo de criminosos que governaram o nosso país. Ele desmontou completamente todas as mentiras que são dadas, que o governo ficou no déficit, explicou por que o Bolsonaro deu um calote, jogou calote para o ano seguinte, que ele dilapidou as contas dos estados, fazendo com que o Zema, o Castro, os governadores, o Tarcísio, todos fizessem fila indiana para pedir, pelo amor de Deus, para que o governo Lula desse algum refresco para eles em função do crime tributário que foi cometido por Paulo Guedes, ali tendo o fantoche do Bolsonaro à frente. Aliás, os veículos de comunicação, além de não abordarem a ida do Haddad, também não fazem o contraponto, né? Porque onde está o ex-ministro Paulo Guedes no meio dessa história toda? Nem um comentário para responder o calote que Haddad disse e mostrou que existiu na Previdência Social, contra os aposentados, contra os estados da federação, destruindo o orçamento, pegando ali o precatório, detonando o precatório, dando um calote. Então são situações que, se o povo não toma conhecimento através dos grandes veículos de comunicação, ficamos nós aqui nas redes sociais numa espécie de bolha, né? Que é composta ali por pessoas como nós aqui que temos um interesse, temos uma percepção. Acompanhamos de mais de perto, né, as questões de economia no nosso país. Bom, Haddad menciona calote de Bolsonaro em precatórios e governadores ao rebater deputados sobre déficit. Faz um exame de DNA que você vai saber quem deu calote, disse o ministro a Felipe Barros. Bolsonarista se confundiu e o chamou de Paulo Guedes. Pois é, né? Os bolsonaristas são absolutamente capengas mentais no debate sobre economia. Eles ficam reproduzindo mentiras e isso vai, assim, numa escalada gigantesca, né? Então, eles poderiam terceirizar esse tipo de debate, já que eles têm esse tipo de dificuldade, né, de compreensão, ou mau caratismo, né, vigarice mesmo, comportamento criminoso. Eles podiam chamar sempre o ministro Paulo Guedes para dizer se o Haddad está contando mentira, se não foi dado um calote, se não foi feito todo tipo de patifaria no último ano de governo Bolsonaro, que deixou uma bomba nuclear para o governo seguinte, o governo Lula. Só que aí o Guedes, acovardado, né, simplesmente desapareceu do debate. Então fica aí os bolsonaristas reproduzindo essas insanidades para cima e para baixo. Nós vamos ter um evento, gente, na Câmara. Eu recebi aqui um e-mail da professora Maria Lúcia Fatorelli. Comissão de Legislação Participativa realiza audiência para discutir sistema da dívida, securitização de créditos públicos e mobilização do funcionalismo público. Vai ser um encontro que vai se dar lá e está sendo aguardada, vai ser no dia 28 de maio, às 13h30. E o ministro Fernando Haddad está sendo aguardado lá para discutir essas questões, né? Aqui a gente faz aqui uma força, um apelo, um convite mais pesado ainda, mais direto ainda, para que o ministro Fernando Haddad compareça lá
para receber os questionamentos pela ótica do progressismo, pela ótica das pessoas que de fato estudam orçamento, de fato sabem o que vão perguntar, como a professora Maria Lúcia Fatorelli e também a deputada Fernanda Melchiona do PSOL do Rio Grande do Sul. Vamos aguardar porque será fundamental a presença de um ministro da Economia nesse encontro, está previsto ali outras autoridades também, mas se eles não forem, o assunto vai rolar também, a gente vai acompanhar aqui, né? Bom, o que sobra para essa gente da extrema-direita? Fazer aquilo que eles fazem, né? Pegar as pautas morais, aqui o Dudu Bananinha dizendo, olha, que aprovou uma lei que vai criminalizar as pessoas do MST, que eles não vão mais ocupar nada. Gente, a pessoa que está sem terra, o cara que está no desespero, ele está ligando lá para que o Dudu Bananinha está publicando, está preocupado com se vai ter nome no SPC, Serasa, se vai poder prestar concurso público. E tem outra coisa, esse projeto que eles estão aqui fazendo presepada vai ser considerado inconstitucional, claramente, né? Bom, comparando a economia do nosso país com da extrema-direita que está acontecendo na Argentina agora, os gráficos são esses, gente. A queda da atividade econômica na Argentina está um troço desesperador. O que tem de empresa fechando, profissional liberal sem trabalhar, trabalhador sem receber, aposentado sem receber, gente que está entrando na fila cada vez mais dos bandejões, gente sem comprar remédio. Está uma catástrofe. E aí, os progressistas na Argentina estão também com as mesmas interrogações, né, que muitas pessoas estão tendo no mundo sobre essa extrema-direita. Esse editorial aqui do Fernando Borrone, do canal C5N, ele chama de vergonha, né, o que está acontecendo na Argentina e está convocando os argentinos para refletir o que está acontecendo, porque no meio dessa catástrofe, o que está acontecendo? O Milei ontem, ele foi cantar, foi lançar um livro e encheu um ginásio lá com pessoas de extrema-direita que ficaram cantando com ele lá como se nada tivesse acontecendo. E hoje se iniciou uma greve geral dos professores no país inteiro, na Argentina, né? O que mostra que está acontecendo, um país que está destruindo as suas bases sociais. Isso remete a gente a muitas reflexões. Eu tenho chamado aqui a atenção do governo Lula que é necessário que os quadros principais, o presidente da República, comece a entrar nesse tipo de debate aqui também. Ontem, o Reinaldo Azevedo, na coluna dele, ele levantou essa questão aqui, tá? Porque deputados brasileiros estiveram nos Estados Unidos e tiraram ali um documento junto com os deputados democratas sobre o avanço da extrema-direita no mundo. Acompanhe esse trechinho aqui. Realizada por uma comitiva de parlamentares que integram a CPI dos atos de 8 de janeiro. Olha aqui, se os líderes democráticos, mundo afora, não se unirem, não se esforçarem, também para criar uma agenda, as coisas podem se complicar, porque a extrema-direita está avançando. E não é só aqui, né? E nesse sentido, todo cuidado é pouco. Atenção, os Estados Unidos estão à beira de eleger um neofascista para comandar a maior potência do planeta, né? E nós estamos vendo como lá o sistema permite, e essa que é a verdade, que um criminoso comprovado seja eleito. Então, gente, não sou só eu que estou levantando essas questões aqui no nosso portal, né? Já passou da hora da gente discutir esses assuntos, colocar isso na ordem do dia, porque esse é um fato que está para acontecer. O psicopata da América do Norte ganhar as eleições e a gente vai ter muitas dores de cabeça mundo afora, né? A gente tem que estar preparado para isso. Gente, eu fico por aqui, mais tarde a gente volta. Um grande abraço, tchau!